Hoje, dia 31 de dezembro, quarta-feira. Hoje, gente, tá meio estranha a imagem, tá? Eu admito pra vocês porque eu tive que trocar a câmera, né? Falei pra vocês que a câmera deu problema e aí eu ainda não consegui chegar a uma configuração legal da imagem, então parece que tá meio escuro e tal. Mas eu vou tentar fazer isso aí nos próximos dias, que vai ficar legal, vai dar tudo certo. Até o BBB já vai estar tudo mais ajustado. Mas o importante é que vocês consigam ler o que está escrito ali atrás, no vídeo, e que a imagem apareça direitinho aqui para vocês, que esteja perfeita, que não esteja com maiores problemas. Mas não é só sobre imagem, sobre esses problemas técnicos que a gente está aqui para falar com vocês, para a gente conversar com vocês. Zé Felipe resolveu fazer uma limpa no perfil dele hoje. E ainda postou um vídeo nos stories falando sobre o melhor ano da vida dele. Interessante, né? Interessante postar uma coisa dessa depois de ter terminado com a Ana Castela. Então, a gente vai comentar isso aí com vocês também. Fora isso, né? Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Uma foto dos dois agora bem nítida. Uma foto bem nítida deixou bastante claro que eles estão juntos. É sério, a gente vai ter que falar desta foto, vai ter que falar aí do que os estrangeiros estão pensando disso também. Mas calma que não é só isso que a gente tem para falar, né? Saori deu uma entrevista para a Record Europa. E nessa entrevista para a Record Europa, o próprio Dudu acabou confirmando algumas coisas do que é que ele vai fazer na Record a partir de janeiro de 2026. Aliás, uma das coisas que ele também fez questão de deixar claro ali, né, foi lá e pediu uma oportunidade para Saori acompanhá-lo também nesse trabalho lá na Record. Então, já já eu também te conto mais sobre isso. E é óbvio, né, gente, o BBB 26, que não tem como a gente não falar do BBB 26, que faltam aí, ó, apenas 8 dias para o programa começar. Eu nem tô contando mais o dia 31 de dezembro, eu tô contando aí apenas o dia 1 ao dia 8 de janeiro, que são os dias que o programa vai começar a dar uma esquentada ali, mas vai começar para valer ali no dia 9 com as Casas de Vidro e no dia 12 com a estreia oficial. Então vamos lá, vamos comentar com vocês primeiro. Primeiro eu vou comentar do Zé Felipe, porque primeiro a gente não tem como escapar. O Zé Felipe e essa situação dele depois que ele terminou com a... Gente, peraí, eu tô tentando abrir aqui a janela do navegador, o negócio tá meio complicado aqui. Trocar equipamento, fazer as coisas de serem um pouquinho diferentes tá meio complicadinho hoje, né? Hoje o negócio não tá querendo me ajudar muito, né? O negócio hoje tá meio que falhando por aqui. Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. A gente tá cheio de coisa aqui. Se vocês forem ver o tanto de material que eu tenho que fazer, se vocês forem ver o tanto de coisa que tem nas pastas que eu separo de material para vocês, vocês iam ficar chocados. Vocês iam ficar muito chocados com o tanto de material que a gente tem para trazer para vocês. Tá. Então vamos lá. Vamos primeiro começar aqui com a imagem do Zé Felipe. Olha aí o perfil do Zé Felipe. Eu tirei isso do meu celular mesmo, gente. Eu não fui buscar em outras fontes, não. Eu busquei lá no meu próprio celular. E aí o Zé Felipe tirou a imagem dele, colocou aí uma foto da filha e apagou todas as publicações que ele tinha. Ele simplesmente apagou todas essas publicações. Não tem nada mais ali sobre o Zé Felipe, não tem nada mais além dessas 3 imagens e dos stories que ele fez. Vamos dar um zoom aqui, né, para vocês verem. Ele mudou, escreveu aqui Zé
34,3 milhões de seguidores, falando aí a assessoria dele, falando aí sobre o novo álbum dele e essas 3 fotos dele. Assim, né, eu fico pensando, o trabalho que deve ter tido para apagar mais de 400, 500 publicações, porque isso dá um trabalho você apagar essas publicações. Eu, quando tenho que fazer isso aqui no canal, quando eu tenho que fazer essas coisas, isso dá Nossa! Isso é uma mão de obra, a gente apagar a publicação. É uma mão de obra, faz a gente procurar. Lá vai eu ter que procurar a data para começar, porque no Instagram é diferente do YouTube, diferente de outras redes, a gente consegue começar isso de forma em massa. Você seleciona as publicações que você quer, aí você aperta no botãozinho e aí apaga. Mas o Instagram não tem muito disso. O Instagram você tem que ir de um a um. Eu acho que pelo painel profissional que você acessa no computador, você até consegue apagar as fotos em massa. Mas eu não tenho certeza, que faz muito tempo que eu não mexo com o Instagram nesse sentido. Então eu realmente não vou lembrar. Mas o Zé Felipe fez uma limpa aí, gente. Ele fez uma limpa. E ele resolveu começar 2026 com o feed completamente limpo. Na madrugada desta quarta-feira, né, de hoje, ele apareceu pela primeira vez após o término com a Ana Castela e aproveitou e gravou um vídeo desejando feliz ano novo para os seguidores dele. Disse o Zé Felipe: eu estou totalmente fechado com vocês. Amanhã eu volto. Deus abençoe, boa noite. 2026 será o melhor ano da minha vida e da sua, disse aí o Zé Felipe. Agora, o que deixou todo mundo chocado foi a atitude mesmo dele ter deletado as fotos dele com a Virgínia, as fotos dele com a Ana Castela, as fotos dos shows, da carreira dele. Eu achei meio estranho, né? Porque isso não é um tipo de atitude que a gente espera de alguém como o Zé Felipe. Ele apagou ou arquivou, não sei, não tem como a gente saber, mais de 1000 fotos. O perfil que tinha tudo sobre a vida dele, mostrando todos os momentos da vida dele, agora só aparecem essas 3 fotos que vocês estão vendo aí na tela. Só tem essas 3 fotos lá. Só tem essas mesmos, tá? Ele com os 3 filhos, ele sozinho num carrossel de fotos, ele sozinho em outro carrossel de fotos, mas não tem mais nada além disso. Nem a Virgínia, nem a Ana Castela sobraram para contar a história delas no feed dele. Assim, acabou, ele deu uma bela de uma apagada. Mesmo ele tendo terminado com a Virgínia em maio e com a Ana Castela em dezembro, a gente ainda via fotos delas ali no perfil dele, a gente ainda via isso. Agora a gente não vê mais porque ele resolveu acabar com isso. E aí o Zé Felipe disse ali, no story que ele postou, eu vou mostrar essa story, que ele estava agradecendo pelo ano de 2025, que foi o segundo melhor ano da vida dele. E que o melhor ano da vida dele vai chegar agora. 2026 vai ser o ano da minha vida, que ele viverá o extraordinário, disse o próprio Zé Felipe. Pelo visto deu pra gente perceber que o extraordinário dele não inclui aí a Virgínia e muito menos a Ana Castela, inclui apenas ele. Vou mostrar o vídeo pra vocês, né? Porque esse tipo de coisa a gente tem que falar, mas a gente também tem que mostrar o vídeo. Vocês gostam do vídeo, então a gente tem que mostrar o vídeo também. Deixa eu trocar a fonte, que aí vocês vão ver o vídeo dele, tá? Eu tirei o vídeo do próprio Instagram dele, para deixar isso claro para vocês. Foi do próprio Instagram, não tirei de outro lugar. E não reproduzi o vídeo de outras fontes. Eu fui direto na fonte e tirei direto da fonte. Então, vamos lá, vamos ouvir o Zé Felipe. Bom dia, buenos dias. Deus abençoe, prosperidade, vida, saúde. Já passando para agradecer o segundo melhor ano da minha vida, que foi 2025, porque o melhor ano
vai chegar agora. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida e da sua também. Vai ser incrível. Bom, aí a partir daí eu tive que tirar porque é música mesmo, mas música não tem como a gente não deixar. A gente tem que tirar. E aí ele coloca ali: em 2026 eu viverei o extraordinário. Foram só essas duas publicações que ele colocou hoje. A terceira que aparece ali é uma publi que obviamente eu não vou passar. Essas duas publicações, mais essa mudança aí nos stories dele, mais essa mudança aí no Instagram dele, deixa aí bastante claro, né? Parece que ele tá tentando superar o que aconteceu em 2025. Mas assim, Zé Felipe, deixa eu te dar um conselho de alguém que já viveu um pouquinho mais do que você. Não adianta você apagar as fotos, não adianta você apagar as imagens, que elas não vão sumir. Ainda mais você que é uma pessoa pública. Seus fãs, tem um monte de perfil de fãs do Zé Felipe que salvou todas essas fotos, todas essas imagens, salvou tudo. E obviamente essas pessoas vão passar e vão jogar isso aí de volta na internet. Então, tipo, você tentou, mas no final das contas não vai rolar. É basicamente isso que a gente tá querendo dizer. Você tentou de alguma forma, mas não vai rolar. É bem isso. E no fim das contas, gente, a única coisa que eu digo é: eu acho que o Zé Felipe, e eu falo por mim, eu acho que o Zé Felipe, ele vai precisar mesmo de terapia para lidar com essas questões da perda. Porque foram 2 anos de uma perda muito complicada. E olha que não foi nem uma perda grave, né? Foi uma perda complicada. Perdeu aí a Virgínia, a mulher, depois acabou ali se envolvendo com a Ana Castela, e aí o relacionamento dos dois não deu certo. No final das contas, é um ano que ele vai acabar tendo que se resolver com essas questões. E como disseram ali no vídeo anterior, até que eu coloquei aqui no canal, o grande problema do Zé Felipe é que ele não consegue lidar com essas questões, pelo menos não com a maturidade que se espera que ele lide com essas questões. E a Ana Castela bem tentou, mas não deu para fazer aquilo que ela estava pedindo. Infelizmente não deu. E aí a gente só tem mesmo a trazer essas notícias. O que será do ano de 2026 de Zé Felipe? Será que ele volta ali com a Ana Castela ou será que ele volta com a Virgínia? Será que a gente vai ver ali os dois voltando, o Zé Felipe e a Virgínia? Eu não duvido, né? Porque depois daquela entrevista que ele falou que ele sente falta da rotina que ele tinha com ela, eu não duvido absolutamente nada os dois voltarem. Mas vamos deixar que o tempo fale muito mais sobre o que está acontecendo agora. Por enquanto, a gente só especula mesmo o que aconteceu e o que tá para acontecer. Agora vamos passar para o nosso outro tema, gente. Assim, hoje, juro para vocês, estou tentando fazer render, mas não tem como não fazer render se o próprio público, se os próprios não ajudam muito. Hoje é o último dia do ano. Eu já fiz aqui um milagre de conseguir buscar fofoca e trazer fofoca para vocês, porque olha, que negócio difícil hoje. Hoje foi difícil. Hoje foi um dia bem complicadinho. Mas a gente teve uma pessoa que trouxe uma fofoca muito importante pra gente. A Bruna Marquezine e o Shawn Mendes. Gente, olha só. Essa é a foto do dia. Todo mundo nas redes sociais só fala desta foto. É a foto do dia, gente. Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Eu vou dar o zoom para vocês verem aqui. Arcanjo Miguel, São Miguel dos Milagres, Bruna Marquezine e Shawn Mendes se beijando. Essa foi a foto do dia. Hoje, quando eu acordei no começo da tarde, né, que afinal de contas eu tô tirando esses dias para dormir um pouquinho mais. É por essa razão que alguns vídeos aqui do canal estão entrando um pouquinho mais tarde, porque eu também preciso descansar um pouquinho mais, né? A Fazenda foi bem extenuante, já falei para vocês. E o BBB 26 está começando, então eu quero começar um pouco mais descansado com relação a esses horários. Mas
Quando eu acordei, fui tomar café, fui fazer as minhas coisas, e aí eu fui ligar o celular, as redes sociais, para ver o que estava acontecendo. Não tinha outra, gente, só tinha essa foto da Bruna Marquezine e do Shawn Mendes se beijando aí nas águas de Maceió, águas clarinhas de Maceió. E olha, gente, essa foto foi maravilhosa. Não sei quem foi que tirou essa foto. Só sei que essa foto aí tá rolando a internet. E é uma foto maravilhosa. A água, assim, tá muito bonita. Lá no fundo, o barco Arcanjo Miguel, São Miguel dos Milagres. Tá muito bonito mesmo essa composição visual aí. Obviamente que isso deve ter sido pensado, né, gente? Não acredito que isso não tenha sido pensado. Obviamente que foi. E a gente viu ali esses dois se beijando. Mas não foi só isso, tem os vídeos também, eu vou mostrar os vídeos. Não é só isso não, a gente tem os vídeos também de Bruna Marquezine e Shawn Mendes. E esse beijo que parou o Brasil também parou o mundo. Os dois foram flagrados em um clima de romance total. Isso aí, ela não precisa nem dizer, em outras palavras, que ela tá ficando com o Shawn Mendes. Ela não precisa nem falar isso em outras palavras, tá? Não tem nem o que dizer. A única coisa que ela tem ali, ou ela confirma ou ela não confirma. Mas ela não tem mais nada a dizer. É só isso mesmo. E aí ela está mesmo com o Shawn Mendes e os dois estão ali ficando. E essas imagens deles se beijando, eu acho que deixa bastante claro pra gente, né? Eu acho que não existe mais dúvida, não tem sombra de dúvida aí. Só que lá fora no exterior, a fofoca tá rendendo. Lá em Portugal, o programa Fama Show anunciou: Bruna Marquezine e o Shawn Mendes foram apanhados aos beijos em Maceió, São Miguel dos Milagres, paraíso do Nordeste. E no Reddit, vários e vários canadenses, americanos estão falando aí que finalmente Shawn Mendes superou a senhorita, que era a Camila Cabello, e disse ali que se estivesse, um fã inclusive disse assim: se eu tivesse na mesma praia que eles, eu também beijaria ele do mesmo jeito. Sério, muitos fãs colocaram isso aí. E aí o TMZ, que é um dos maiores sites de fofoca do mundo, eles foram lá e disseram ali: a Bruna Marquezine é a nova senhorita. Aí um portal britânico fez questão de lembrar o currículo da Bruna Marquezine, que ela tem o Neymar como ex-namorado. Ou seja, não é pouca coisa. Aí eles começaram a dizer ali, né, que os namoros dela foram bem midiáticos no Brasil também, bem conhecidos, que ela realmente ficou bastante conhecida no Brasil também pelos relacionamentos dela. E não tem como a gente não dizer, né? Eu acho, inclusive, que os dois combinam bem, a Bruna Marquezine e o Shawn Mendes. Eu acho que eles combinam, tem uma idade ali semelhante. Eu acho que, se eu não me engano, a Bruna Marquezine tem 30 anos, ele tem 28, 29. Os dois estão ali na mesma faixa, os dois são bem próximos. Assim, por terem idades semelhantes, obviamente eles também têm gostos semelhantes. Então, acredito eu que é mais ou menos isso. Mas obviamente que eu não vou só falar para vocês, né? Eu vou mostrar, porque aqui no nosso canal a gente mostra, a gente não apenas fala, a gente também mostra. Então vamos dar uma olhada nessa matéria aqui do Jornal Extra, que eles pegam os prints dessas imagens, eles pegam os prints. Olha só essa matéria aí. Gringos reagem ao beijo de Shawn Mendes e Bruna Marquezine. Finalmente seguiu em frente. Teve ainda quem cobrasse o canadense: agora o álbum vem? Que realmente faz muito tempo que o Shawn Mendes não grava um álbum completo.
Eu acho que a última vez que ele gravou um álbum completo, se eu não me engano, tá? Acho que foi 2019, 2018, 19, 20, foi bem por aí. Porque depois eu só vi uma outra música aleatória dele, mas um outro clipe aleatório dele, mas música, um álbum inteiro completo faz muito tempo. E olha que eu gosto do Shawn Mendes. Eu conheci o Shawn Mendes pela primeira vez em 2015, quando ele gravou Stitches, que foi um dos maiores sucessos dele. Na época eu lembro assim, quem é esse garoto? Né? Porque na época ele tinha 18 anos. Quem é esse garoto que assim saiu do YouTube e se tornou um dos maiores sucessos na música? Era o Shawn Mendes. E na época eu lembro até que eu escrevi uma matéria sobre ele, né? O garoto que saiu do YouTube e se tornou um dos maiores sucessos da música internacional. Shawn Mendes. E aí o Shawn Mendes e Bruna Marquezine, que plot twist é esse? Mas vamos mostrar aqui a matéria, né? Vamos mostrar aqui como lá fora eles estão vendo Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Olha aqui, olha aqui. Isso, deixa eu ver se eu consigo só dar um zoom aqui nessa imagem. Shawn Mendes e Bruna Marquezine kissing in Brazil. Shawn Mendes e Brazilian actress Bruna Marquezine se kiss. Tá aqui, ó. Os dois naquela foto de ontem, tá? Mas não foi só aquela foto de ontem não, tá? Essa é apenas uma das fotos. Olha aqui outro site internacional falando a mesma coisa. Shawn Mendes Love Life Sparks Album Buzz. Shawn Mendes is back into dating game. O que tá querendo dizer aqui que o Shawn Mendes agora deve fazer um novo álbum porque ele entrou de novo nesse jogo do amor. E afinal ele é um cantor romântico. Quem conhece as músicas do Shawn Mendes sabe do que eu tô falando. Ele é um cantor romântico. Ele gosta de falar músicas de amor e tal. E se você não tiver ali uma história de amor para contar, você também não tem material para escrever música. Lembrando que ele é da geração que faz as próprias músicas, que não fica cantando as músicas feitas por outras pessoas. Por uma questão, né, internacional, que é muito conhecida nos Estados Unidos, de copyright. Ou seja, eles fazem as músicas deles para não ter que pagar direitos autorais para outros compositores, para outros artistas, e eles lucram 100% em cima de tudo que eles fazem. Então é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso que o Shawn Mendes costuma fazer. E aí, tem mais, tá? Tem mais aqui. Fama Show. Bruna Marquezine e Shawn Mendes apanhados aos beijos. Tem mais, tá? Tem mais. TMZ. Shawn Mendes, New Senhorita. Spotted in Rio with Brazilian actress. Aqui, IMDB. E Who is Shawn Mendes, Brazilian girlfriend, Bruna Marquezine. Everything you need to know about the new couple. Gente do céu, olha só como eles já colocaram aqui a Bruna Marquezine como namorada do Shawn Mendes. Olha isso aqui. Shawn Mendes e Bruna Marquezine no cinema no Rio de Janeiro. E aí coloca uma foto do Shawn Mendes do dia 24 de novembro e Shawn Mendes e Bruna Marquezine no Rio de Janeiro. E aí ele coloca aqui: de acordo com as últimas reportagens e imagens públicas, Mendes e Shawn Mendes está no rumor de estar namorando a atriz brasileira Bruna Marquezine. Os dois recentemente foram flagrados no cinema do Rio de Janeiro, andando lado a lado e depois numa festa no rooftop. Eles aqui mostrando o IMDB, gente, IMDB. Olha aqui o site britânico. Quem é Shawn Mendes? Quem é a namorada de Shawn Mendes? Ex-Lady Love of Neymar Jr. Now linked to Stitcher Singer. Shawn Mendes e Bruna Marquezine. A carreira dela e os famosos ex delas. Gente do céu. Olha aqui, tudo isso só por causa de um beijo.
Isso tudo por causa de um beijo. Já fizeram todo o levantamento da carreira da Bruna Marquezine. Tá aí, né? Tô mostrando aí só pra vocês tudo o que tá sendo falado. E assim, essa matéria do Jornal Extra é bem completa com relação a mostrar isso tudo pra gente. Bote completa nisso. Mas não tem como a gente não negar, gente. Essa aqui é a imagem do dia. Essa é a imagem do dia, 31 de dezembro de 2025. O ano ficou marcado por muita coisa complicada. Tá terminando aí com Bruna Marquezine e Shawn Mendes se beijando. Pelo menos alguém tá saindo bem, né? Pelo menos alguém tá tendo aí algum bom momento neste dia, nestes dias. Agora fica a pergunta que eu faço pra vocês. Será que a Bruna Marquezine vai ficar aqui no Brasil? Será que o Shawn Mendes vem pra cá? Será que a Bruna vai passar mais tempo no Canadá? Como é que vai ser? Coisas que nós vamos descobrir nos próximos dias. Agora sim, vamos falar, gente, da entrevista da Saori para a Record Europa. Eu, assim, já tinha falado da entrevista do Dudu. Tá? Eu falei da entrevista do Dudu, mas por conta ali do envolvimento dele com a Saori, obviamente que eu achei importante a gente falar da entrevista da Saori também. Obviamente que a gente vai falar dessa entrevista da Saori, porque isso é importante. E ela deu a entrevista para o mesmo perfil da Record Europa. Mas ao mesmo tempo, os dois estão fazendo várias lives no perfil dela. Se vocês forem ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Eles estão fazendo muitas lives no perfil dela. Bote live aí no perfil dela. Aqui, ó, essa live que ela fez ontem, com mais de 6.300 pessoas assistindo, os dois se beijando ali. E aí, olha o que as pessoas dizendo ali. Eu vi que você falou que começaram a beijar antes da Duda e do Mesquita. Aí, relembrando como é que foi a Fazenda, tá? Porque a gente não sabe exatamente se isso é verdade ou não. Eu realmente, quando acompanhei a Fazenda, eu sempre notei o interesse dos dois. Eu sempre falei, inclusive, né, que os dois devem ter tido alguma coisa dentro da Fazenda. Porque, afinal de contas, né, os dois falavam muitas palavras de cunho ali sexual, mas em código. Eles falavam muito em código, então isso obviamente abre a suspeita de que eles tiveram algum envolvimento que foi muito mais além do que o simples beijo. Que eles tiveram alguma coisa ali. O que a gente não sabe, mas alguma coisa aconteceu. É sobre isso que esse rapaz está falando aqui. Eu vi que você falou que começaram a beijar antes de Duda e Mesquita. Mas a gente realmente nunca vai saber, porque afinal de contas isso é mais sobre eles. E aí eles leem os comentários, tá? Eles leram vários comentários ali, estavam lendo. Essa aqui foi foi assim a live dos dois em Ouro Preto. Eles estão passando o ano novo em Ouro Preto. Dudu já volta para São Paulo esse final de semana, onde ele já começa o trabalho dele na Record na segunda-feira. E aí, ó, as pessoas só fazem isso. Mas por que eu tô mostrando isso? Porque afinal, né, eu preciso dar uma ilustrada aqui para essa entrevista da Saori com a Record Europa. Gente, eu fiz um apanhado aqui de algumas coisas dessa entrevista, tá? Eu fiz um apanhado. A entrevista foi 30 minutos, mais ou menos, 35 minutos. Obviamente que nem todos esses minutos são aproveitados, então não tem muito que a gente possa falar desses 30 minutos. Mas a gente tem ali umas coisas interessantes para a gente falar. Primeiramente, a Saori admitiu ali que o segredo do sucesso dela na Fazenda, ela acredita ao deboche dela. Ela disse ali que, na visão dela, como ela sempre foi muito debochada e irônica, essa foi uma das características que as pessoas compraram dela. E que ali ela usava isso para evitar partir para a baixaria e para os xingamentos. E ela disse ali que lá dentro ela não tinha a percepção de que o público aqui fora ia comprar.
para ela, o público ia rejeitar essa situação. Mas quando ela saiu, ela descobriu que foi o que o público mais abraçou dela. Essa característica. Se é ou não essa característica, gente, eu não posso falar. Eu posso dizer para vocês que no começo eu achava que o Dudu e a Saori... E depois, por outro lado... Peraí, deixa eu só colocar aqui, porque eu vou já botar o vídeo pra gente falar. Mas assim, pra mim, uma das melhores características da Saori sempre foi essa. Uma das melhores características que eu vi na Saori sempre foi essa. O deboche. Ela sempre foi muito debochada. E isso sempre tornou ela uma coisa interessante pro jogo. Porque por ela ser debochada, as pessoas gritavam ali, desciam o nível. Ela ficava, é isso? É verdade? Sério? Ela ficava assim, debochando, tá? Debochando. Isso era o melhor que a Saori conseguia entregar pra gente. Eu achava, inclusive, que era o máximo quando ela fazia isso. Porque isso desestabilizava, querendo ou não, os outros que esperavam que ela fosse ter uma reação mais baixa, quando na verdade ela não tinha. Então foi maravilhoso ver a Saori assim, lá na fazenda. E agora, olha aí o que ela própria admite. E depois, por outro lado, quem você não quer ver daqui pra frente nunca mais. Ah, gente, desculpa, eu esqueci, tá? Antes de... Isso aqui foi o vídeo. Eu separei vários trechos de vídeos, as quais eu quis dar alguns destaques para a fala da Saori. Eu vou pegar o vídeo do deboche já. Porque são vários vídeos, gente. São vários e vários vídeos. Esse foi um dos vídeos aqui que eu separei, tá? Mas tem muitos outros vídeos que a gente tem que colocar também. Foram muitos outros vídeos. Ah, não quero de jeito nenhum. Rapidinho. Deixa eu só colocar aqui na ordem para facilitar um pouquinho, né? Nós há bocadinho fizemos uma live com a Duda. Aqui rapidinho, deixa eu só colocar aqui direitinho na hora. Felizes com o Dudu. Aqui, deixa eu ver, e colocando na ordem. Então, algumas cenas da Carol. Deixa eu ver aqui, mais... Fazer diferente, quando as coisas assim... Deixa eu ver aqui o que foi que ela falou. Assim, com a Tamires. Aqui, Tamires, já eu falei com a Tamires. Coloquei com a Tamires. Me interessa assim na vida por saber que ela é totalmente contra o meu relacionamento. Não, isso aqui não interessa. Isso aqui não interessa. Bom, conforme eu for achando os arquivos aqui, conforme eu for olhando, a gente vai lendo. Mas ela falou isso, que para ela foi uma das melhores características dela na Fazenda foi essa. Que o deboche. E eu concordo mesmo, foi o deboche. Se não fosse a Saori sendo debochada ali, ela não teria conquistado boa parte do público. Agora, uma das coisas que ela fala ali é justamente quem são as pessoas que ela vai levar para a vida dela. Quem são as pessoas que ela pretende levar para a vida dela. E aí ela cita que pretende levar para a vida o Fabiano, porque o Fabiano, dentre todo mundo ali, foi quem acreditou nela, no casal dela com o Dudu. Ela pretende levar para a vida a Carol Lecker. Mesmo ela sendo surpreendida com atitudes que a Carol falou e teve com relação a eles, ela disse ali que a Carol é uma grande mulher, que a Carol sempre foi uma pessoa muito disposta a ajudar os outros e que ela pretende levar a Carol para a vida também. Agora, quem ela quer distância da vida, tá? Quem ela quer distância, que ela não quer se aproximar de jeito nenhum, ela citou a Rayane, a Martina, o Will, o Matheus e o Wallace. Então, vamos ver aqui ela própria falando isso, né? Agora sim o vídeo vai entrar na forma certa, agora sim o vídeo vai entrar na forma correta. Então vamos lá, vamos pegar aqui o vídeo correto e vamos colocar aqui para vocês, tá? Agora vamos lá. Vai dar certo, agora vai dar certo. E depois, por outro lado, quem você não quer ver daqui pra frente nunca mais. Acabou que no final das contas a gente ficou muito unido ao Fabiano, né? Conviveu muito com a gente.
Ficou em quarto lugar, merecido também, porque ele foi muito parceiro meu e do Dudu, sempre apoiando o casal, diferente das outras pessoas que não colocavam fé, que ficavam tentando destruir a gente, ofendendo nós dois. Fabiano sempre incentivou, sempre deu bons conselhos pro Dudu também em relação a mim. Então, Fabiana é uma pessoa que a gente criou uma amizade, que a gente quer muito levar pra vida. E a Carol Lecker, né? Que apesar da distância, a gente quer levar pra vida, a gente conversa bastante. Fizemos uma live que ela participou. Então, apesar da distância, a gente vai lutar aí pra manter essa amizade. Ai, que que legal. bom. Porque a Carol também é um ser humano, assim, dúbio, né? Ou as pessoas amam, ou as pessoas já não gostam muito. Mas que bom saber que ela é uma pessoa que vocês querem levar pra vida. Eu fiquei bem... E depois... Bom, né? Pelo menos vocês viram aí, né? Quem são as pessoas que ela pretende levar pra vida. Mas, obviamente, que não é só isso, tá? Ela fala das pessoas que ela também não quer levar pra vida dela. Então, vamos colocar aqui esse outro trecho, tá? E aí a gente comenta esse outro trecho também da entrevista dela. Olha só. Rapidinho, deixa eu trocar aqui de novo, porque às vezes a gente acaba... Eu ainda tô tendo que mexer muita coisa aqui, porque eu tô fazendo alterações e ainda tô me acostumando a mexer com isso, olha só. Né? Não quero de jeito nenhum, são várias, né? São várias, não vou sabonetar, mas em primeiro lugar a Rai, não é surpresa pra ninguém. Eu acho ela uma pessoa muito ruim mesmo, acho que tem um caráter muito duvidoso, tentou dar o golpe lá fora, tentou me sacanear. Eu deixei muito claro algumas vezes que eu nunca tive intenção de machucar ela, nunca tive intenção de machucar ninguém, mas ela era uma pessoa que, pelo contrário, né, sempre me empurrava, sempre tentava me ofender de todas as formas possíveis, principalmente o meu físico. Então eu acho ela uma pessoa muito ruim, envolvida em muitas polêmicas muito sérias aqui fora. Então é uma pessoa que eu não quero de jeito nenhum. E aí a gente coloca aí também, né, nesse bolinho, a Martina, expulsa de 2 realities, uma vergonha. O Will, que fica criando intriga, tentando inventar mentira sobre o meu antigo relacionamento, sobre o meu relacionamento com o Dudu, querendo atrapalhar a todo custo. Vamos colocar o Matheus também, que pra mim é uma vergonha o que ele fez lá como homem em relação à Duda. E o Wallace, que também é um tipo de homem muito baixo, que tentou me humilhar como mulher de todas as formas, trazendo assuntos muito sérios, né? Falando que eu tinha doença, coisas que eu acho que para um homem falar de uma mulher é de um nível, assim, muito baixo e deprimente mesmo. Olha... Então, vocês ouviram, né? Foi o que ela própria falou, foi o que ela própria trouxe pra gente. É o que ela própria disse. Que essas são as pessoas que ela não vai levar pra vida dela de jeito nenhum e que ela quer completamente distância. Teve uma hora na entrevista que perguntaram pra ela sobre o que ela acreditava ter levado ela tão longe na Fazenda, o que fez ela chegar tão longe na Fazenda. E aí a Saori disse ali que o que fez talvez ela chegar bem longe na Fazenda foi o fato dela ter vencido muitas provas e que isso foi fundamental para fazê-la chegar longe. E que foi muito também das provas que fez com que ela conseguisse chegar na final. Eu concordo em parte, gente, porque não é só a prova que faz você ser um grande jogador ou que te dá o maior destaque como jogador. São as atitudes que você tem também lá dentro. E querendo ou não, a Saori ela teve uma atitude bem interessante ali. Mesmo que eu discordasse de várias dessas atitudes, e vocês sabem disso que vocês estavam me acompanhando aqui no canal também. Muitas das coisas que a Saori fazia lá dentro eu achava bem complicado também. Ela colocava muito na cota dos outros, mas ela também fazia igual. Esses deboches que a gente achava engraçado nela, ela também criticava nos outros. Então é uma coisa meio hipócrita em vários momentos também, tá? Em vários momentos. E aí ela também perguntaram para ela sobre como é que foi aí a trajetória dela com relação aos relacionamentos. Porque, querendo ou não, a Saori ela começou o programa ali no grupo da Rayane e depois ela foi se saindo daquele grupão e acabou indo ali pro lado do Dudu. Mas ela citou o momento específico de quando foi que esse relacionamento dela com o Dudu teve início. Ela citou que foi especificamente
quando a Rayane colocou os dois para fazerem o trato da vaca e do búfalo juntos. Foi ali que começou essa conexão que fez com que eles desenvolvessem o relacionamento ao longo de toda a temporada. E aí ela disse ali que para ela um dos melhores momentos na fazenda, um dos momentos mais marcantes, foram justamente esse do trato da vaca. Que foi ali quando ela estava com o Dudu, os dois fazendo o trato da vaca e do búfalo, que eles começaram a ter essa aproximação. Então deixa eu pegar aqui o próprio vídeo dela mesma falando isso, para vocês verem, né? Eu faço questão de fazer esses cortes, de trazer esses cortes, porque afinal a gente trabalha com isso, né? Então a gente tem que ter esses cortes. Um bocadinho antes de fazermos sim. contigo. E ela foi de uma viagem. Falando sobre a Duda também, tá? Teve uma hora que ela falou sobre a Duda. Perguntaram para ela sobre a amizade dela com a Duda. Vai rolar essa amizade dela com a Duda? Vai realmente acontecer essa amizade com a Duda? Ela dá a entender, gente, que não, tá? Ela dá a entender ali que ela quer que essa amizade volte. Os fãs pressionam pelo contrário. E ela dá a entender ali que ela, pelo menos por hora, tá meio difícil de manter uma amizade com a Duda, mas que espera que lá na frente as duas possam superar esse momento. Então, olha só o que ela falou aqui. E nós há bocadinho fizemos uma live com a Duda. Um bocadinho antes de fazermos sim. contigo. E ela foi de uma viagem que andam para aí a combinar. Para a Disney, mas ainda estão a ver. Isso. Como é que está essa amizade? A gente lá dentro falava muito sobre uma viagem pra Disney, né? Eu, Fafá, Mesquita, Dudu e Duda. E a gente tinha muita vontade de ir, porque a gente tinha uma amizade muito grande. Não sei se vai acontecer essa viagem, eu não tenho nada contra. Mas eu já recebi tanta mensagem aqui também de não vá com Duda. Tá tudo uma polêmica essa minha relação com a Duda. Mas eu realmente não tenho nenhum rancor, não vou ficar brigada com ela. A minha relação com ela realmente... Aqui fora tá prevalecendo muito mais as coisas boas que a gente viveu, sabe? Do meu coração. Sim, devem criar uma química muito forte pós-reality, porque se ultrapassam aquilo tudo juntas, então também ultrapassam qualquer coisa. Exatamente. E pela Duda, né, pelo que ela falou com a gente, eu acho que ela também tá bem disposta a manter esse relacionamento Sim, com ela vocês. falou com muito carinho desta viagem, do vosso grupo. A gente É faz que apesar fofoca dos boa pesares, também. sim, ela foi uma pessoa muito importante pra mim ali no jogo. Das mulheres, com certeza foi a que eu mais me identifiquei, que eu mais fiquei próxima. Foi muito triste quando ela resolveu se afastar de mim, assim, mas ela é realmente uma pessoa que eu tive um carinho tão grande que eu não consigo ter rancor, não consigo ter raiva. Oh. Eu espero que ela também vire essa página e deixe isso lá pra dentro do reality, que aqui é a vida real. Ah, ela vai, com certeza. Então aí, ela também fala dessa amizade das duas. Lá dentro, a Duda e a Saori tiveram mesmo uma relação que foi boa no começo, mas começou a deteriorar mais ou menos ali da metade pro final. E começou a deteriorar, eu posso até falar para vocês o motivo, foi por causa do Matheus. Começou a deteriorar por causa do Matheus. Porque a gente até hoje não sabe exatamente como é que foi que começou essa relação toda aí da Duda com o Matheus, como foi que isto se encaminhou para o que a gente viu no final. Como foi que isso se encaminhou desse jeito? A gente sabe que, obviamente, teve a ver ali com o Wallace, porque o Wallace foi lá, falou do beijo e tal. Eu comentei com vocês várias vezes isso. O porém é que já tinha um certo estranhamento da Duda com o Matheus antes desse episódio. Esse episódio só deixou as coisas um pouquinho mais claras. E eu acho que isso é o que ela está se referindo. Eu acho que é sobre isso também. Agora, se vai rolar ou não vai rolar uma amizade, só o tempo vai dizer. Enfim, porque isso não depende só dela, não depende só exclusivamente dela. E aí ela também disse ali, uma outra situação que ela colocou foi com a Tamires, que é outra pessoa que ela não quer ver de jeito nenhum aqui fora. Tamires é uma pessoa que ela faz questão de ficar longe, que faz questão de se afastar. Então vamos ver Mas aqui. o que mais...
Deixa eu pegar aqui primeiro o momento que ela fala sobre o que marcou ela no programa, um dos momentos que mais marcou ela. Ela cita diretamente este momento aí. Então vamos lá. Muito felizes com o Dudu. Mas o que mais me marcou é até um vídeo que eu adoro. Foi no dia do trato da vaca e do búfalo, que a gente fazia junto, a Rai no meu, nós dois. E que a gente foi brincar com o carrinho de mão. E a gente aposta uma corrida, eu tomo um tombo e a gente se acaba de rir. Esse momento é um momento muito simples, né? Porque era ali do dia a dia, do trato, mas me marcou profundamente, porque eu acho que ali eu senti que eu tinha uma conexão real com ele, sabe? Então foi muito especial, e ver esses vídeos é mais especial ainda, porque a gente não tinha noção do tanto que era bonitinha a gente junto. A gente não imaginava que os nossos momentos eram tão fofos, sabe? Então surpreendeu a gente muito positivamente. E o momento mais difícil, com certeza, foi quando a Rai fingiu que eu agredi ela, porque mais uma vez eu nunca faria isso, mas ela já verbalizava isso há muito tempo. Um dia a Carol acordou ela batendo panela e ela falava: eu vou enfiar minha cara aí no meio, você vai ser expulsa porque você vai me agredir, porque eu vou colocar a cara no meio da panela e o programa vai ter que pagar minha plástica. Aí depois ela começou com isso de falar que ia colocar a mão debaixo do regador, tanto que ela fez, eu não imaginava. E foi muito ruim, porque quando você não tem intenção de fazer alguma coisa e a pessoa provoca isso, né, propositalmente, te dá uma tristeza de ver a que ponto o ser humano chega para tentar destruir o outro, né? Certo, eu lembro bem dessa cena que ela colocou. Fora isso, gente, ainda tem outros detalhes aí dessa entrevista dela também. Vamos já falar desses outros detalhes. Ela cita a Tamires, que é uma das pessoas que ela coloca que ela quer distância. A Tamires. Então vamos ver aqui rapidinho. Então o Lecker me surpreendeu. Ela também falou sobre as pessoas que surpreenderam ela. Ela disse que uma das pessoas que surpreenderam ela também foi a Carol, quando ela viu ali um vídeo que a Carol tinha falado sobre o relacionamento dela com o Dudu, que ela ficou bastante surpreendida com o que a Carol falou ali sobre os dois e tal. Olha só. Então, algumas cenas da Carol Lecker me surpreenderam porque eu não sabia. E acabou que quando a gente foi pro selfie, pro Hoje em Dia, tava muito recente, a gente não tinha tido contato com tantas coisas. Mas eu vi ela falando muito mal de mim, assim, com o Dudu, duvidando da nossa relação. Vi ela falando negócio de câncer, desejando a mim, algo assim também que eu não lembrava. Então me surpreendeu muito. Mas eu até queria comentar que eu vi uma cena muito engraçada, que é no rancho do Matheus, quando ele era fazendeiro, que ele coloca a minha foto, da Duda e do Dudu, e começa, né, a jogar, acertar ele e o Nizam. E falando que se um dos três fossem pra roça, a gente sairia com certeza. E acabou que, ironicamente, foi o top 3 aí, né? Nós conseguimos vencer aí, primeiro, segundo e terceiro lugar. E foram justamente as 3 pessoas que o Matheus ficou lá, ó, jogando o dardo. Matheus e Nizam, falando que qualquer um ali que batesse na roça sairia. O Toninho mesmo foi. Ela também cita o Toninho, tá? Ela citou que o Toninho foi um dos caras que mais decepcionou ela, porque ela falou ali que ele distorceu completamente a fala da cama. Ela falou e esclareceu que quando ela ofereceu a cama para ele, ela era a única de todo mundo que estava ocupando o quarto que tinha essa posição de oferecer a cama. E que, diferente do que o Toninho pensou, ela ofereceu a cama para ele dormir e ela ia dormir em outro canto. E o Toninho distorceu a fala dela para dizer que ela estava se oferecendo para dormir com ele. E de fato, teve essa cena, isso já foi perto da eliminação dele, quando ele falou sobre isso e ela viu e ficou indignada com a atitude dele. Eu acho que qualquer um ficaria, né? Eu acho que qualquer um ficaria indignadíssimo com essa fala do Toninho. Foi uma fala horrorosa, gente. Foi uma fala horrorosa, a do Toninho. Eu acho que eu gravei, deixa eu ver se eu acho aqui essa fala dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu já estava muito esgotada, assim. Eu falei coisas que eu não falaria, que não falei na edição inteira. Mas eu estava esgotada e ela me pegou num ponto que me doeu muito, porque ela sempre tentava separar eu e Dudu. Ela fala da Tamires aqui, tá? Vamos lá ver, assim, outra pessoa que ela disse que ela não quer ver de jeito nenhum é a Tamires.
Olha só, olha aí o que ela fala da Tamires. Então vamos colocar aqui a Tamires. Vamos trocar aqui a fonte, vamos colocar aqui ela falando da Tamires. Olha só. Fazer diferente. Quando olhasses para trás e dissesse, ok, esse cara não devia ter feito assim, devia ter feito de outra forma. Eu acho que no final eu só me passei um pouco assim com a Tamires, mas eu já estava muito esgotada, assim. Eu falei coisas que eu não falaria, que não falei na edição inteira, mas eu estava esgotada e ela me pegou num ponto que me doeu muito, porque ela sempre tentava separar eu e Dudu. E aí isso realmente me fez perder um pouco o controle e passar um pouco, assim, falar coisas que eu não falo, passar dos limites um pouquinho nas palavras que eu usei. Mas era uma indignação pelo que ela fez, assim, de querer destruir a relação, de querer envenenar o Dudu pra mim, depois de me envenenar pro Dudu. Eu via que ali ela era a pessoa que mais se incomodava com a gente junto. Porque as outras pessoas, por mais que não gostassem, não acreditassem, eles não faziam nada pra interferir. A Tamires, ela é diferente dessas pessoas porque ela começou com maldade, ela veio pra separar a gente mesmo por uns ciúmes que ela tinha do Dudu e que ela nunca assumiu, né? Sim, pra gente ela disse que ela queria fazer diferente. Então, né, vocês viram aí que ela cita a Tamires. E de fato, eu sempre falei pra vocês, e aí ela deixou uma coisa bem clara. Sempre houve um certo ciúme da Tamires com a Saori. E sempre foi muito perceptível. Independente de qual seria a intenção da Saori em ter uma proximidade com o Dudu, independente de qual fosse, era claro pra gente que havia ali um ciúme da Tamires com relação ao Dudu e a Saori. Isso sempre foi muito claro, eu sempre enxerguei dessa forma também. E deu pra ver que a Saori depois prestou atenção que realmente foi isso que aconteceu. Pelo menos no que ela conseguiu enxergar, né? Pelo menos nesse momento. E aí, né, o Dudu entra no meio da entrevista também, e aí ele fala lá sobre os projetos que ele tem, ele fala lá sobre o que vai acontecer com os dois. Eles estão voltando para São Paulo agora no final. Ela fala sobre o aprendizado dela na fazenda, como é que foi, o que ela aprendeu ali na fazenda. Então vamos ver isso aqui juntos também, tá? E os novos projetos aí pro Dudu e Saori ano que vem. Olha só. Gera um aprendizado que a minha família me passou muito, que é sobre ter humildade, né? Eu acho que faltou muita humildade lá dentro. Eu e o Dudu, acho que fomos uns participantes que a gente não tinha certeza que a gente ia ficar, então a gente nunca desmerecia o outro, falando que se fosse pra roça sairia. A gente sempre sabia, sempre soube da possibilidade de você ir pra roça e não voltar. Então, isso é muito sobre humildade, você não ter arrogância de achar que você sabe tudo. Ainda mais estando lá dentro, a gente não sabe de nada, né? Mas diversas vezes eu ouvi muito do Matheus, muito do Alas, o Dudu ouviu muito da Duda, do Toninho, da Kate, que se a gente batesse na roça a gente sairia. E a gente teve essa surpresa tão agradável, porque a gente nunca imaginou que a gente ia chegar tão longe. Então, acho que para todo mundo também, assim, na vida real, não só no reality show, é sobre ter humildade mesmo, porque a humildade te leva mais longe. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem certeza de tudo. E essa arrogância acaba te levando para um caminho não muito bom, né? Acaba que você tem muitas decepções. Então, humildade é o segredo aí da vida. Olha, gostei. Ela também falou ali, ela deu um conselho para os próximos participantes. Ela disse ali que os participantes da próxima temporada precisam viver intensamente o programa sem medo de cancelamento, porque a sabonetagem impede que o público conheça a verdadeira essência da pessoa. E aí o Dudu anuncia ali os novos passos dele e de Saori. Os dois vão voltar para São Paulo nesse final de semana agora, e Saori vai voltar. Saori vai voltar a atender os seus pacientes de harmonização facial, e também ele fala sobre o projeto dele com o Link Podcast. Ele basicamente disse que a partir de segunda-feira vocês vão poder vê-lo no Link Podcast. Vocês vão poder acompanhá-lo no Link Podcast. É basicamente isso que ele coloca. Então vamos ver aqui ele falando? Olha só.
clientela maior dela é de BH, na capital mineira, mas o povo de São Paulo vai poder atender com ela também, porque ela vai estar lá para poder atender e continuar trabalhando, enfim, e fazendo publicidade, porque hoje em dia muita gente ganha dinheiro com a internet. Eu sou um pouco avesso, assim, não posso tanto. Estão pedindo pra você aparecer mais. É. O povo joga a culpa pra mim, mas ele que não quer aparecer, viu, gente? É, né? Não, mas dá, eu apareço no dela, pronto. Sim, e na por Record, favor. quem quiser me ver, vê na Record em São Paulo e no Domingo Espetacular. Balanço geral do almoço para São Paulo e no Domingo Espetacular. E pelo link podcast, o mundo inteiro pode assistir pelo YouTube. É só ficar ligado também a partir de segunda, dia 5. Eu não sei se volta já dia 5, vou afinar com eles a data, mas sempre que eu tiver lá no Balanço Geral, eu já iria direto no link podcast também, algumas participações lá pelo canal de YouTube do Digital da Record, pela Record Entretenimento. Sim, Então sim. depois se inscreva lá. Então, essa foi a entrevista aí da Saori com a Record Europa, né, Portugal, e algumas coisas que ela deixou bastante claro. E o Dudu ali, né, aproveitou a oportunidade, pediu ali para que a Record também desse uma chance da Saori trabalhar junto com ele no Link Podcast. Eu vou dar um conselho, é melhor não. Melhor a Saori ficar na profissão dela, onde ela domina, e você, Dudu, a mesma coisa. Fique aonde você domina, onde você sabe. Não mistura as coisas, porque costuma dar ruim quando mistura, tá bom? Bote bem ruim nisso. Só pra gente terminar, vocês sabem que hoje a gente tá no último dia do ano. E por a gente estar no último dia do ano, a gente pensa que não está acontecendo algumas coisas, que não está rolando aí algumas coisas. Mas o BBB não está parado, gente. O BBB já está ali se aproximando do momento aonde vocês vão conhecer todo mundo. E eu tô muito ansioso, tá? Enquanto a gente tá se preparando pro Réveillon, a Globo tá lá preparando o BBB 26. Eles montaram uma força-tarefa hoje, dia 31 de dezembro, para fechar os últimos nomes do elenco do BBB 26. Acredito que sejam os últimos pipocas, tá? Acredito que seja isso. E as gravações dos perfis dos camarotes e dos veteranos, aqueles que vocês veem lá no dia do Big Day, foram gravadas hoje, dia 31 de dezembro. Os nomes vão ser liberados no dia 9, vocês já estão sabendo disso, tá? Mas nem as pessoas nos bastidores estão dizendo ali que os nomes são de cair o queixo, que o público não vai acreditar em nomes ali bastante fortes. Foi o próprio Tadeu quem falou isso, tá? Foi o próprio Tadeu que falou. É impossível alguém olhar a lista de veteranos e camarotes e dizer eu achei fraca. É impossível. Bom, foram eles que prometeram, gravaram as chamadas hoje. E aí o fogo no parquinho já vai começar a partir do dia 9. Então a partir do dia 9 a gente já vai estar aqui comentando com vocês como é que a gente vai acompanhar o BBB 26, tá? A partir do dia 9. Gente, deixa eu só deixar um aviso aqui para vocês, né? Hoje é ano novo. Quero agradecer muito a audiência de vocês ao longo de 2025, tá? Porque eu sei que foi um ano extremamente complicado. 2025 foi um ano que eu não consegui crescer em absolutamente nada aqui no YouTube. Vocês viram, né? O tanto que tá essa mensagem aí em cima na tela pedindo 40 mil seguidores e até agora a gente mal saiu de 38. Fica caindo e voltando, sabe? O ano inteiro foi assim. Nem em 2024, que a gente tinha bem menos seguidores, foi tão assim. Então, foi bem complicado, tá? No ano de 2025 foi um ano que eu não esperava passar por todas as dificuldades que eu passei aqui no canal. Mas 2026, e é um decreto aqui, 2026 vai ser um ano maravilhoso para todos nós. E aqui pra gente também, pra mim, pra vocês, eu desejo tudo de melhor para 2026.
Que ano que vem a gente cresça bastante. E que não seja só chegar nos 40, mas chegar nos 100 mil. O grande objetivo que eu tenho aqui é chegar nos 100 mil. Porque pelo menos eu passo a fazer barulho, passo a ser tão grande quanto os meus colegas. Então, eu espero muito que em 2026 a gente realize isso juntos. E é um ano grandioso pra gente. Quero fazer renovação, trocar equipamentos, pra gente começar, pra gente ter a mesma qualidade dos grandes. E é isso que eu desejo para vocês também nesse ano de 2026. Hoje é o nosso último vídeo de 2025, obviamente, né? Amanhã eu vou tirar um descansinho, vai ter um short gravado aqui agradecendo vocês e desejando para vocês um ano novo. E na sexta-feira, no dia 2, a gente tá de volta aí para comentar como é que foi a passagem de ano dos famosos, o que a gente tá sabendo aí do BBB 26 e tal. A partir do dia 2, a gente tá de volta, tá bom? Beijo para vocês, feliz ano novo, tchau! Tchau!